que eu quero dizer? Que a PF do Lula tem agentes clandestinos dentro dos Estados Unidos, às vezes e possivelmente na posição de oficiais de ligação, mas que estão fazendo coisas que estão fora da sua previsão de visto. Você acredita, Pitoli, que esse violador internacional de direitos humanos, o pseudo-juiz Alexandre de Moraes, ele chegou ao cúmulo de cancelar o passaporte. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Paulo, obrigado por aceitar o convite. Seja bem-vindo, irmão. Eu que agradeço o convite, Pitoli. Sempre é um prazer estar aqui com a sua audiência muitíssimo qualificada, e eu não mereço a apresentação gentil que você fez a mim, não. É porque você é meu amigo e aí o amigo acaba sempre exagerando. Mas muito obrigado aí pelas palavras. Me deixa exagerar, pô. Né? Ô, Paulo, me diz, como é que está a situação do Ramagem? Está todo mundo aqui preocupado? Ontem falávamos sobre ele no almoço, não, um amigo que esteve no CIPEC conosco, que está em Bauru, e aí falávamos sobre o Ramagem e saímos do almoço com a notícia dessa detenção. Como é que está a situação agora, Paulo? Bom, a boa notícia para as pessoas é que o Ramagem está bem. Nós conversamos aqui, temos mantido contato com ele, com a esposa dele. O Ramagem está bem, está numa situação confortável, não corre nenhum risco de deportação nesse momento. E agora a gente está trabalhando o mais rapidamente possível para duas coisas. Primeiro, entender os detalhes do que aconteceu. Existe um componente muito sinistro da atuação do governo Lula nesse caso, inclusive com mentiras públicas, mas também para tirar, a prioridade é tirar o Ramagem de lá o mais rapidamente possível, obviamente sempre seguindo a legislação americana, né? Que é o país das leis. Estava conversando com uma repórter agora há pouco do UOL, que estava falando, não, isso vai ser uma medição de forças entre o bolsonarismo e o governo Lula na Casa Branca. Eu falo assim, olha, não é bem assim, né? A gente tem que fazer as coisas, aqui é o império das leis, aqui não é o império de quem toma Macallan com o Vorcaro. Aqui funciona, todo mundo é igual debaixo da lei e a gente tem que seguir a lei para retirar o Ramagem de lá e sanar isso que, no final das contas, não deixa de ser um grande mal-entendido. Paulo, você está na construção da notícia, do fato, né? E aí por que eu estou lhe dizendo isso? Quando a gente faz parte dessa construção, a gente vai se assustando com as mentiras, com as narrativas. Tem até nota da Polícia Federal que chocou a todos da maneira como se coloca a Polícia Federal do Brasil. A informação de agente dentro do ICE. A notícia como chegou para a CNN e como divulgou a informação no Brasil. Como isso foi te chocando, se é que ainda te choca, né? O que se deu e como se deu a notícia ontem, Paulo? Não me choca a parte do jornalismo perdido, né? É muito difícil que o jornalismo cubra com precisão o que está acontecendo aqui nos Estados Unidos, muitas vezes por uma torcida ideológica, mas muitas vezes também por um desconhecimento completo do que vem acontecendo do que acontece dos procedimentos nos Estados Unidos, né? Eu estava conversando agora há pouco com uma menina, uma repórter da CNN, e falando para ela, olha, eu estava acompanhando a cobertura de vocês ontem e o seu colega falou um monte de bobagem, que não é como funciona o governo americano, falando que o Departamento de Estado não concedeu asilo. Eu falei, o Departamento de Estado nem concede asilo para indivíduos em solo americano. Então, assim, há um desconhecimento técnico muito grande e uma pressa enorme em dar a notícia, que é um pouco da marca do jornalismo atual. E como os especialistas da grande mídia são todos outros perdidos, porque eles só dão voz às pessoas de esquerda, eles acabam passando vexame no ar o tempo inteiro. Então foi muito ruim a cobertura da imprensa e isso não me surpreendeu. O que me surpreendeu, e não deveria ter me surpreendido, mas me surpreendeu, foi o diretor-geral da Polícia Federal e a própria Polícia Federal mentindo para a sociedade brasileira a respeito de uma cooperação no combate ao crime organizado com o governo americano que nunca aconteceu. Nós hoje sabemos que nunca aconteceu e estamos, nesse momento, apurando em que circunstâncias os policiais brasileiros agindo clandestinamente fora da sua jurisdição atuaram com indivíduos dentro de forças de segurança dos Estados Unidos para irem atrás do Ramagem com base em uma informação
falsa de que ele estaria fora de status aqui nos Estados Unidos. E eu repito, a situação imigratória do Ramagem nos Estados Unidos é absolutamente legal. A Imigrex prestou assistência a ele, vem prestando desde que ele entrou nos Estados Unidos e prestou assistência a ele nesse caso, e continuará prestando assistência a ele nesse caso. E o pedido de asilo do Ramagem foi reconhecido, o pedido, não aceito o asilo, mas o pedido foi reconhecido. Nós recebemos o recibo dos órgãos imigratórios em novembro de 2025, ou seja, há 5 meses que o pedido de asilo foi feito. E é um processo demorado, é demorado para todo mundo, não é demorado só para ele, é um processo muito demorado, mas que estava absolutamente dentro do prazo legal, seguindo as normas legais, e é isso que a gente está demonstrando para as autoridades americanas para retirar ele o mais rapidamente possível. Infelizmente, os Estados Unidos vivem, por conta da era Biden, um caos imigratório, né? Nós tivemos aí 12 milhões de imigrantes, segundo os números oficiais, entrando nos Estados Unidos em 4 anos, maior do que a soma de toda a história anterior. Então, os órgãos imigratórios, vários deles com pedidos de asilo, eu diria a imensa maioria. Então, nós temos milhões de pedidos de asilo nos Estados Unidos em curso. A maioria de pessoas que não deveriam, que estão abusando do sistema de asilo, e isso torna com que o processo seja muito lento. Mas a gente está bem otimista com a possibilidade de retirar o Ramagem de lá o mais cedo possível. Paulo, Cláudio Cofari está comigo, tem uma pergunta para ti. Pois não, Cláudio? Bom dia, Paulo. Uma alegria ontem ter ouvido seus esclarecimentos dentro da grande imprensa e eles dando tua voz como jornalista para esclarecer os desmandos que ocorreram. Então, são 2 perguntas em um tempo só. Primeiro, como você citou, percebe-se que devem existir funcionários do governo brasileiro atuando de maneira não oficial, ou seja, ilegal, dentro da estrutura dos Estados Unidos, ou até coligados com funcionários públicos americanos, tal qual no caso do Felipe Martins. Então você vislumbra que isso também pode gerar uma nova fonte de investigação, uma nova fonte de avaliação sobre abusos do Estado brasileiro dentro do território americano, primeira coisa. E segunda coisa, a nossa imprensa tem feito uma escalada desde 12 de dezembro do ano passado, com a suspensão da Magnitsky, expondo cada vez mais, de maneira crescente, o ministro Alexandre de Moraes e mostrando que o grande sistema quer expurgá-lo, para perder os anéis e ficar os dedos. Ontem foi uma escorregada, né? Eles sentiram um arzinho de vitória com a suposta prisão do Ramagem. Parece que vários dos jornalistas falaram, oba! E se ligaram ao governo federal com a Polícia Federal. Você entende que ontem foi um soluço? Ou que ontem, na verdade, é a verdadeira imprensa se expondo? Em primeiro lugar, o Metrópolis é muito gentil sempre comigo. É um veículo que, apesar de eles terem as pessoas mais abjetas lá dentro, tipo o energúmeno lá e o pai dele estão lá no Metrópolis, eles são sempre muito gentis comigo, muito, muito simpáticos, são muito respeitosos comigo e múltiplas vezes me convidam para participar e eu acho que é sempre uma oportunidade de conversar com um público diferente quando vou ao Metrópolis e eu procuro responder os chamados da imprensa tradicional. Em relação à ação da Polícia Federal dentro do território americano, a Polícia Federal tem oficiais de ligação em diversos órgãos de polícia nos Estados Unidos. Existe um oficial de ligação no FBI, existe um oficial de ligação na Interpol, por exemplo, que não é um órgão americano, mas que tem sede nos Estados Unidos também. Você tem um oficial de ligação no CBP, que é o Custom and Border Patrols, que é quem cuida da parte imigratória, tem um oficial de ligação no ICE. Esses oficiais, eles têm o papel burocrático de intercâmbio de informações entre as forças policiais do país. E, para isso, eles recebem um visto específico, uma categoria de visto específico para trabalhar nessa situação. O que me parece que aconteceu, e, de novo, nós ainda estamos tentando entender a extensão disso, foi que houve um monitoramento clandestino de um indivíduo fora da jurisdição brasileira por esses oficiais de ligação. O que eu quero dizer? Que a PF do Lula
tem agentes clandestinos dentro dos Estados Unidos, às vezes e possivelmente na posição de oficiais de ligação, mas que estão fazendo coisas que estão fora da sua previsão de visto. Isso poderia, em tese, gerar, inclusive, o cancelamento do visto desses policiais federais e o envio deles de volta para o Brasil. É uma medida extrema, eu não acredito que vá acontecer, ao que me parece, mas poderia, em tese, acontecer. Pessoas que estão agindo fora da área de possibilidades do visto deles aqui nos Estados Unidos. Uma força policial de outro país não pode atuar fazendo investigações e monitoramento de indivíduos dentro de solo americano. Quem faz isso são os chineses. E foram descobertas, inclusive, várias delegacias clandestinas na China, as pessoas podem, da China, nos Estados Unidos. Isso foi objeto de uma investigação, pessoas foram presas, delegacias clandestinas do governo chinês foram desmontadas dentro dos Estados Unidos, e o Brasil parece estar copiando esse modelo chinês, tentando copiar esse modelo chinês aqui nos Estados Unidos. E isso é algo que precisa ser investigado, é algo que vai ser investigado e cujas informações nós estamos levantando. A informação que nós temos do próprio Ramagem e da esposa dele é que ele foi parado pelo Florida Highway Patrol, que é uma espécie de polícia da estrada aqui nos Estados Unidos. E uma vez que foi verificado que ele estava com a carteira de motorista do Brasil e não com uma driver's license americana, então o ICE teria sido chamado. Essa é a versão que o Ramagem conhece e que a Rebeca, a esposa dele, conhece. A versão da Polícia Federal, e eles falam isso meio que se gabando, é de que eles forneceram ao ICE a informação falsa de que o Ramagem estaria aqui com status ilegal. E segundo a BBC Brasil, não é o Paulo Figueiredo falando, segundo a BBC, a Polícia Federal do Brasil fez isso porque o processo formal de cooperação, este sim que deveria acontecer via Departamento de Estado, não estava andando. E, de novo, segundo a BBC Brasil, o governo brasileiro deu esse migué para evitar o caminho tradicional, porque eles tinham medo do secretário Marco Rubio negar a extradição do Ramagem, que é o que deve acontecer. Então, eles deram um migué, deram um jeitinho brasileiro e buscaram essa, eu vou chamar aqui de cooperação clandestina com agentes de baixo escalão, que é o que parece ter acontecido. Hoje a gente está aqui, eu conversei com várias pessoas do governo americano de altíssimo escalão. Esse é um assunto que está sendo, hoje, passou a ser discutido nos mais altos níveis, e ninguém tinha consciência e informação do que estava acontecendo. E agora, quando estão perguntando quais foram as circunstâncias, o filho feio parece que não está tendo pai aqui dentro. Reparem, houve uma comunicação do governo brasileiro, mas quando uma prisão desse nível é feita em cooperação entre os dois países, os Estados Unidos também publicam uma nota. E os Estados Unidos não publicaram. Não tem nenhuma informação, nenhuma publicação do Departamento de Homeland Security, uma nota pública falando, olha, hoje trabalhamos com as autoridades brasileiras no âmbito da cooperação contra o crime organizado, para deter um indivíduo que estava aqui, procurado por golpe de Estado. Não tem nada. Os documentos imigratórios, os documentos de detenção do Ramagem só têm caráter imigratório. Algo que a gente espera poder esclarecer ao longo dos próximos dias, meses, semanas, quem sabe aí, o mais rápido possível para a gente poder libertar o Ramagem. Mas é muito grave. Dois fatos graves. Primeiro, do governo brasileiro estar dando um migué nas autoridades americanas para evitar a negativa da cooperação formal e tentando um jeitinho brasileiro. E segundo, do governo brasileiro estar dando um migué na população brasileira, emitindo notas públicas falsas. Então a gente vive Cláudio, um cenário bastante grave aqui, bastante sério que está acontecendo. Paulo, eu vou na família agora e queria te ouvir sobre a esposa e sobre as filhas. Por quê? É um momento de reconstrução, de deixar o Brasil por uma necessidade, não pela vontade. A gente sabe das questões envolvendo a adaptação, tem o bloqueio das contas da esposa. O momento é de fragilidade de uma família que agora tem o provedor preso, né? Eu usei a palavra preso porque imagine para uma criança como chega uma informação. Fala, amigos do canal. Tá gostando desse vídeo? Então não esqueça de deixar o like,
Comente o quanto quiser e compartilhe com seus amigos e inimigos por um Brasil melhor e mais justo. Inscreva-se no canal e nos ajude a chegar a 1 milhão de inscritos. Não saia daí que o melhor desse vídeo ainda está por vir. Que vem das redes sociais. Teu pai está preso. Teu pai... É assim que funciona, infelizmente, até para minar a estrutura familiar. É dessa maneira sórdida e cruel que os caras jogam. Por mais que a gente saiba que é uma detenção, que ele vai ser liberado a qualquer momento, a gente sabe como essa estrutura joga. Você tem informações da família, Paulo? A gente está preocupado com todas, são as mulheres do Ramagem, né? Eu tenho informações, sim. Eu conversei com bastante, inclusive agora há pouco, antes de entrar no ar, conversei longamente com a esposa do Ramagem. A gente está, de novo, volto a dizer, a Imigrex está dando toda a assistência possível a eles, do ponto de vista imigratório, inclusive referindo o conselho legal, né, o aconselhamento legal para a defesa do Ramagem, mas também há eu vou dizer aqui, uma rede de apoio e tentando agir por outros caminhos para tentar tirar ele de lá o mais cedo possível. A gente está com o Eduardo Bolsonaro, está fazendo o que está dentro do alcance dele. Eu tenho que elogiar aqui publicamente o empenho do Alan dos Santos, que foi muito correto com o Ramagem, está muito empenhado em tentar ajudá-lo. A própria minha sócia, amiga, a doutora Ludmila Lins Grilo, também está muito empenhada nesse assunto. São pessoas que estão agindo aqui para dar amparo, conversando, mantendo contato com a família, que é uma situação muito triste. As pessoas muitas vezes não têm consciência da extensão desse caráter humano que você está falando, Pitoli. As pessoas não têm consciência do que aconteceu com a família do Ramagem, né? A esposa dele teve os seus bens bloqueados no Brasil, né? E, portanto, era a forma como eles iam se sustentar. Tanto ela quanto o Ramagem eram funcionários, eram servidores públicos, tiveram ambos os seus vencimentos bloqueados e as suas contas bancárias bloqueadas, da mesma forma que eu. Também tiveram, da mesma forma que eu, o seu passaporte cancelado. Você acredita, Pitoli, que esse violador internacional de direitos humanos, o pseudo-juiz Alexandre de Moraes, ele chegou ao cúmulo de cancelar o passaporte das filhas do Ramagem? Meu Deus. Eu não sei se você tem ciência disso. As crianças. Eu não sabia disso. É um louco. É um louco. As pessoas precisam entender a gravidade do que está acontecendo no Brasil. A audiência da Auriverde é a audiência mais qualificada do Brasil. Então, eu posso dizer aqui que talvez aqui as pessoas tenham mais consciência do que está acontecendo. Mas nós estamos copiando o modelo chinês, não só estabelecendo delegacias no exterior para perseguir oponentes políticos, opositores políticos, que é o caso do que está acontecendo nesse caso agora do Ramagem, mas nós também estamos copiando o modelo chinês em perseguir a família dos nossos opositores políticos. Inclusive crianças, né? A gente sabe aqui, já noticiamos aqui na Auriverde, o bloqueio das contas, por exemplo, da Heloísa Bolsonaro, esposa do ex-deputado Eduardo Bolsonaro, também teve suas contas bloqueadas. E as pessoas precisam entender que o passaporte é a sua cidadania no exterior. O único documento que eu tenho para provar que eu sou brasileiro é o meu passaporte. Eu, por exemplo, não vou poder votar nas eleições de 2026 porque eu não tenho uma identificação brasileira. Meu RG já está vencido há muitos anos, já estou aqui há 11 anos, e minha carteira de motorista também já está vencida há muitos anos. Então, o passaporte é o único documento que eu tenho, não só para sair do país e voltar para o Brasil, se eu quisesse, mas é o único documento que eu tenho para provar que eu sou brasileiro. É o único que eu tenho. E quando você chega no exterior, ele é o seu único documento de identificação. Para você viajar aqui nos aeroportos, etc., mesmo numa viagem doméstica, o único documento que você tem quando você chega aqui é o seu passaporte. Então, a cassação e o cancelamento do passaporte de alguém que está no exterior é o equivalente à pena de degredo. É a cassação da cidadania da pessoa. É você arrancar a sua cidadania de brasileiro no exterior. E quando você faz isso, obviamente, né, graças a Deus, eu criei mecanismos de defesa, eu tenho outros passaportes, já estou aqui há muitos anos, etc., mas em uma condição muito mais estável. Mas quando você cancela o passaporte de uma menor de idade,
que é brasileira e está aqui, o que essa criança pode fazer? Os filhos do Ramagem têm a idade das minhas filhas. Estão aí acompanhando o pai nessa situação, angustiadas com a situação do pai. Então é por isso que eu aqui, e acho que essas pessoas aqui que eu citei, nós paramos a nossa vida para tratar do Ramagem. Nós estamos, a nossa prioridade número 1, ontem eu estava até 10 horas da noite no telefone, nossa prioridade número 1 é tirar o Ramagem de lá o quanto antes, inclusive, porque o Ramagem é forte, o Ramagem é um cara espetacular, é um cara extremamente querido, inclusive. Sim. Todos os deputados adoram o Ramagem, inclusive muitos da oposição. O Ramagem é um cara espetacular, mas ele é muito forte. Eu tenho certeza de que ele está encarando isso, tenho certeza porque conversei com isso, com muita serenidade. Mas a família não merece passar pelo que está passando. Que é o alvo, né, Paulo? Eu me coloco nessa situação, eu já passei por isso, né? Eu já passei por uma situação quase idêntica, detido pelo ICE também aqui nos Estados Unidos por mando das autoridades brasileiras. E eu me lembro da angústia que a minha esposa passou. Eu tinha filhas ainda menores na época, eram pequenininhas, nem sabiam o que estava acontecendo. Então é muito fácil para mim ter uma empatia enorme com o que está acontecendo. Paulo, e quero colocar toda a nossa estrutura à sua disposição, embora isso não lhe falte aqui no Brasil, mas pode contar com a gente, viu, Paulo? Eu agradeço, é muito bom estar aqui falando diretamente com o público da Auriverde. Vou fazer aqui o meu jabá, que hoje às 3 horas da tarde, o Paulo Figueiredo Show, que eu já falei, inclusive, vocês podem passar aqui pela Auriverde quando vocês quiserem. Sim. O Paulo Figueiredo Show, às 3 horas da tarde, vou estar dando mais detalhes sobre o caso Ramagem, contando um pouco dessa história com princípio, meio e fim, além de outras coisas, mas é isso, eu preciso, tem um público enorme aqui, dezenas de milhares de pessoas nos assistindo, que depois, muitos assistem depois, a gente chega aí quase milhões de pessoas nos assistindo, e a gente fazendo um contraponto importante ao mau trabalho que a mídia brasileira tem feito sobre esse assunto. Parabéns, Pitoli, eu deixo aqui o meu abraço a você, e o meu abraço e convite à audiência para nos vermos às 3 da tarde no Paulo Figueiredo Show. Obrigado por cuidar dessa história aí com tanto carinho. Paulo, pode contar com a gente. Um grande abraço, Pitoli. Abraço, irmão. Paulo Figueiredo conosco. Faça o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não. É importante que você faça isso. Porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.